Você já se pegou dizendo para si mesmo: eu sei que eu tenho um monte de coisas para fazer, mas eu vou ficar só mais um pouquinho aqui no celular, eu vou ficar só mais um pouquinho aqui nessa rede social. Quem tem o TDAH, geralmente, ele sabe o que é que ele tem que fazer, mas a questão não é essa. A questão é que a gente se perde em meio a esse monte de estímulos que nós temos disponíveis para a gente. Então, assim, o desafio é outro. O desafio é conseguir manter o foco em meio a esse monte de estímulos. E os conteúdos rápidos das redes sociais, eles são praticamente um imã para nossa atenção. São vídeos curtos, imagens rápidas, recompensas rápidas. E tudo isso ele é projetado para prender as pessoas, para prender a atenção das pessoas. O cérebro de quem tem TDAH, ele já é naturalmente mais suscetível a esses estímulos rápidos. E aí fica mais difícil. Então é assim, né? Essa questão de você querer sair da rede social, você não querer ficar ali tanto tempo, ela acontece com todo mundo. Mas só que em quem tem o TDAH, justamente essa rede que faz com que a gente queira ficar mais ali naquele estímulo, é também a rede que vai precisar colocar o freio, colocar um limite. Então, é algo que é muito desafiador. Então, assim, muita gente entra nas redes sociais pensando: ah, é só mais um vídeo, só mais um story. E quando vê, o dia já passou. Isso não acontece na sua vida? E aí o que que vai acontecendo? As tarefas importantes, elas vão ficando para depois. Só que aí o que que sobra no final do dia? Uma frustração. É aquele sentimento de que você não deu conta. E isso acaba minando a confiança que você tem com você mesmo. Eu atendi uma pessoa que ela estava com problemas no casamento, problemas de saúde, problemas financeiros, e ela dizia que ela não conseguia colocar os projetos dela em prática, que se sentia sem forças, desanimada. Só que ela passava horas na rede social, horas no celular. Ela sabia o que ela precisava fazer. Ela sabia que ela precisava cuidar do trabalho dela, do casamento, da saúde, mas mesmo assim ela ficava ali, ó. Ela continuava rolando o feed, um vídeo atrás do outro, e assim, ela não percebia que aquilo não era um mecanismo de fuga. Só que ela rotulava aquilo como preguiça. As pessoas que estavam em volta dela rotulavam ela como uma pessoa preguiçosa. E talvez você esteja vivendo algo parecido, mas você não está percebendo. Então é assim, né? Por que que isso acontece? Por que que eu quero tanto concluir um projeto? Eu sonho, eu penso, falo com amigos. E por que que chega lá na hora de fazer? Me programo, arrumo um espaço, um tempo. Por que que chega ali, ó, no momento de fazer, eu não consigo? Fico levantando a toda hora, vou tomar mais um café, vou fumar um cigarro, vou no armário ver o que tem para comer. Por quê? Ou fica lá no feed, rolando, assistindo mais um vídeo. Por que que acontece isso, sendo que você tem muita vontade? E chega na hora, parece que você não consegue raciocinar, você não consegue pensar, você não tem energia para nada. Em primeiro lugar, nesse exemplo que eu dei dessa pessoa, em primeiro lugar, ela não tinha consciência. Ela simplesmente começou a usar as redes sociais, ela viu que aquilo era recompensador, ela tinha uma recompensa muito rápida, muito imediata, então ela começou a ter esse comportamento. E assim, os nossos comportamentos, quanto mais a gente repete, mais ele vai entrando no nosso piloto automático. E aí a gente chega uma hora que a gente começa a fazer sem parar para pensar. A gente simplesmente vai lá e faz. Então, assim, ela entrou nesse piloto automático, primeiro, né? Tinha alguma situação ali que ela estava querendo fugir, que ela não estava se sentindo bem, e aí ela achou ali que a rede social
causava uma sensação boa nela, uma recompensa imediata. Então, só que tudo isso é inconsciente. Então, quando a gente não entende o que é que está acontecendo, quando a gente não tem consciência, é impossível a gente fazer uma escolha diferente. Em segundo lugar, o que que acontece? Existe um sistema dentro do nosso cérebro chamado sistema de recompensa. E ele influencia todas as nossas decisões. Se você está fazendo uma tarefa chata e o celular apita com uma notificação, adivinha o que que o seu cérebro vai fazer? Ele vai atrás dessa recompensa imediata, que no caso é essa notificação que chegou, porque não é um comportamento muito mais fácil do que você continuar ali naquela atividade chata? Não é muito mais recompensador? Então, as redes sociais, elas foram feitas para prender a sua atenção. Elas foram feitas para te dar pequenas doses de prazer imediato. Então, é por isso que você entra para ver uma postagem e aí você acaba ficando 2 horas lá. E assim, tudo bem você usar as redes sociais. O problema é quando a gente perde o controle e deixa as redes sociais controlarem a nossa vida. E assim, para quem tem o TDAH, isso é mais difícil mesmo. É biológico, sabe? É uma questão do nosso funcionamento. Porque a parte do cérebro que regula, que é o sistema de recompensa e o controle do nosso comportamento, é justamente a que mais sofre com o TDAH. Então é assim, né? Como mudar esse jogo? É com consciência e com ferramentas, entendendo como que o seu cérebro funciona. Se você não tem o diagnóstico, vai atrás do diagnóstico para você entender o que é que você tem e você fazer um tratamento direcionado. Porque assim, nós somos diferentes e tá tudo bem, tá tudo certo. E o que a gente precisa parar é de querer tentar funcionar como todo mundo. Parar de querer funcionar do modo padrão, porque isso nunca vai funcionar pra gente. E a gente precisa começar a criar estratégias que funcionam pra gente. E tudo isso eu ensino lá no meu curso TDAH Consciente, que é um espaço para você se conhecer, para você se respeitar e transformar a sua forma de conviver com o TDAH. Então, se esse vídeo fez sentido, vem comigo nessa jornada.